que perguntar. Só que era mãe e muito triste. E naquela hora, todos, mas todos, os discípulos haviam ficado com medo. Principalmente Pedro, que ele quantas vezes, 3 vezes ele pergunta se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, é a 2ª vez, eu te amo. 3ª vez, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então ele queria ver se Pedro amava mesmo, se ele tinha coragem. E o Pedro, coitado, ele ficou muito triste com essa atitude dele. Maria, cercada de mulheres, né? E depois veio um jovem, que era o João, e abraçou. E ela naquela agonia, olhando o filho na cruz. E chorava e falava, meu filho, o que te fizeram? Sofrimento, agoniada. Porque além de ser pregado na cruz, eles lançavam, tinha uma lança que pegou justamente no coração, teve outras lanças, apupos, xingamentos, coisas que jogavam na cruz, e ela falava, meu Deus, e além do quê? Ele estava no meio de 2 ladrões. E ela com todo esse pensamento, chorando, ele já com uma dificuldade muito grande. Ele se move lentamente e fala para ela, mãe, eis aí o teu filho. E se volta para João. E olha para João e diz, filho, eis aí a sua mãe. Então, nesse momento, Jesus nos fala da família universal. Da família universal. Oh, meu Deus, eu sou ótima nessas coisas, eu estou virando tudo. Da família universal. Então, aqueles que amam, não precisam que as mães amem, os filhos que amam as mães, não precisam sair do nosso ventre. É nosso filho. É nosso filho. Que venha por outras vias, é nosso filho. Então, João, naquele momento, Jesus delega para ele a responsabilidade de cuidar de sua mãe. Então, Maria vai para Betânia, junto de parentes carinhosos. Aqui não fala filhos, fala parentes. Tinha os parentes e ficou lá mais ou menos de 2 a 3 anos. A sua vida era de devoção, de saudade e de lembranças. Até que João um dia aparece e disse para ela que ele havia ganho uma casinha muito simples, num promontório em Éfeso. De lá dava para ver o mar e ele gostaria de levá-la. A alegria dela foi imensa e ela vai para Éfeso. E essa casinha ficava mais ou menos 3 léguas da cidade. E era pouso e refúgio de desamparados, casinha conhecida como Casa da Santíssima. Todas as pessoas que por ali passavam, entravam, eles conversavam a respeito de Jesus. Ela lavava os pés, dava a comida necessária e recebia um a um. Até que um dia, um leproso, depois que ela aliviou, que ela curou, pensou as suas feridas, ele beijou as suas mãos e disse, Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então, por isso que Maria ficou conhecida como Santíssima entre as mulheres. E certa feita, quando eu fazia um trabalho, e fui em várias correntes religiosas, e numa delas, eu perguntei para o senhor o que representa Maria Santíssima. Ele falou assim, uma mulher como qualquer outra. Eu disse, a mãe que teve no ventre, o Salvador, não pode ser uma mulher comum. Não é uma mãe comum. É uma mãe. E merece todo o nosso respeito. Então é essa mulher santíssima que ficou cuidando de pessoas muitos anos. A maior parte do tempo ela ficava sozinha, porque João estava em Éfeso, nas cercanias, pregando o Evangelho de Jesus. E uma noite, ela estava muito saudosa. Então ela sai fora
E diz o livro Boa Nova: num crepúsculo estrelado, Maria orou pedindo a Deus por todos. Não se sentia só nesse dia. Uma força singular lhe banhava a alma e viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Ela, cansada, convida o pedinte para entrar. Ele entra, ele senta. E como sempre, o costume era falar a respeito do evangelho de amor. Então ele começa a falar das parábolas. Ele começa a conversar. E ela ouviu aquela voz. Então ela pensava: meu Deus, essa voz. Até que, antes, quando ele chega, ele falou assim: minha mãe, disse ele, porque todos eles tratavam ela de mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela então impressionou-se com aquela voz, né? E o hóspede, a hora que ela olhou e ela reconhece o filho, ele estende as mãos e fala: minha mãe, vem aos meus braços. Qual foi a reação dela? Na hora, ela viu as chagas nas mãos, olha para baixo, viu as chagas nos pés, e ela então grita com uma alegria infinita: meu filho, as úlceras que te fizeram. Abraçou, fez um movimento para se ajoelhar. Ele levanta a mãe, beija-lhe as mãos e disse: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Nesse instante, Maria eu fico pensando, deve ter sido um tipo de AVC, porque ela paralisa, não fala mais. E ela, quando vem aqueles pedintes, chegam, ela está desmaiada, eles colocam ela na cama, e foi o tempo de avisar o João. Então, quando o João chega, ela expira. Jesus abraça e naquele momento ele sai. Mas fica toda aquela corte de anjos, de espíritos de luz ali com ela. A hora que ela se desprende, eles já iam levá-la. E ela disse que ela gostaria muito de ver aquelas pessoas que sofriam e morriam por amor ao seu filho. Ela quer ir a Jerusalém. E ela vai a Jerusalém. Quando ela chega e vê aquelas pessoas sofredoras que eram jogadas para os leões justamente pela fé, pela confiança em Jesus. E ela vê uma moça muito triste, encostada no canto. Ela abraça e fala no seu ouvido: canta, minha filha, canta. E a moça, sem saber porquê, começa a cantar. Uma força, uma alegria toma conta de todos eles. E eles cantam. E para que seja abafado aquele canto que faziam, eles são mortos pelos leões. Mas antes de morrer, os espíritos já estavam fora. E aí ela é levada para o lugar designado para ela. A segunda mãe é Maria João de Deus. Essa é a mãe do Chico. Nós vamos ver depois no slide. Mas ela se casou aos 13 anos. Teve 9 filhos e morreu aos 34. Ela ficou 20 anos tendo filho, né? Quando ela morreu, o Chico tinha 5 anos de idade. Eu peguei esses dados de trechos da palestra proferida pela filha dela, Maria Xavier Pena, e ela falou no Centro Espírita Oriente, em Belo Horizonte, para a mocidade espírita daquela casa, com o nome de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Ela falou no dia 20 de novembro de 1973. Então ela nos fala que ela nasceu em Santa Luzia, em 1881, no Hospital João de Deus. Daí o seu nome. Ela só se chamava Maria. Só tinha mãe, que era Francelina. Como ela nasceu no hospital, então ela recebeu o nome de Maria João de Deus. Era uma lavadeira humilde.
E ela só conheceu a mãe. Casou-se aos 13 anos com João Cândido Xavier, em Sabará, Minas Gerais. Deixou uma semente de amor no coração de cada filho, pelas suas expressões de bondade e de simplicidade. Submissa às vontades do chefe da casa, seus filhos tinham por ela respeito que chegava à veneração. É esse o sentimento que os filhos têm que ter pelas mães. Veneração. Eu sou saudosista, não falar que eu não sou, eu sou sim. Saudosista. Mas no meu tempo, a gente dizia com licença, né? Sim senhora, não senhora, a bênção mãe, a bênção pai. Não é? Porque é isso que nos diferencia das outras pessoas. Não é bom dia, pai, bom dia, mãe. É um abraço, é uma bênção. Jesus abençoou, Maria abençoou. Por que nós não vamos seguir o bom exemplo? Então, esses filhos amavam essa mãe com veneração. Era calada e tranquila. Ensinava mais com exemplos do que com palavras. Imagina uma criança, 13 anos, né? Sabia pouca coisa da vida, mas era calada, tranquila. Ensinou os filhos a orar e amar a Deus da forma que ela amava. Como ela amava a Deus? Trabalhando, sofrendo sem reclamar. Era compreensiva com todos, era conselheira e amiga. Desencarnou aos 34 anos de idade, no dia 29 de 9 de 1915, deixando 9 filhos. Então, para Chico, sua mãe era muito querida. A mãe dele, como ele disse, não pôde receber uma educação esmerada. Mas todos que conheceram Maria João de Deus afirmaram que os sentimentos do seu coração substituíam a escolaridade que lhe faltava. Chico contava 5 anos quando a mãezinha morreu. Desencarnou. Ele nunca pôde esquecer, nós já conhecemos a história dele, que ele via a mãe, ele ia no fundo do quintal daquela madrasta que o maltratava, e a mãe pedia para ele ter paciência. Ela era muito cobradora, fez ele, inclusive, a lamber a ferida da perna de uma criança, porque achou que ele, lambendo a ferida, poderia curar a ferida daquele doente. Fez todas as maldades possíveis. E a mãe, então, disse para ele não chorar, que ela enviaria, que viria, ela não, a espiritualidade enviaria uma pessoa que ia ajudá-los e ficaria no seu lugar, que era Cidália, que cuidou, juntou todas as crianças que haviam sido dadas para várias famílias e cuidou de todos eles. O primeiro livro que o Chico recebeu foi Parnaso de Além-Túmulo. O segundo que ele recebeu foi Cartas de uma Morta, que é esse livro. É um livro fininho, só que quem lê o que ela fala, uma mulher que fala que não tinha escolaridade, não tinha cultura, vocês vão ver que coisa mais fantástica. Apesar de fininho, ele é difícil de ser lido. Mas, difícil assim, porque ela fala de outros planetas que ela visita, Saturno, ela fala de Marte, várias coisas, e ela conta para ele o que é realmente o mundo espiritual para espíritos como é a dona Maria João de Deus. E ela diz para ele que para ele continuar o trabalho dele, não fazendo disso um negócio. Quando o grande médium que é, né, que foi, ela disse para não fazer disso um negócio. No livro está ali. E ele então explica para ela no prefácio da obra o objetivo beneficente do livro, porque ele tinha que dar para as editoras para que pudesse manter o trabalho. Então ele dá uma explicação que não é científica, né? Mas ele deu uma explicação para ela por quê. Então, nesse livro, Maria João de Deus inicia a primeira carta, dizendo dos momentos dolorosos do seu desencarne.
ela disse, quando eu vi que ia morrer, eu era mãe angustiada, pensando nos 9 filhos que ia deixar. E na hora, ela sabia, muito católica, ela sabia que na hora da dificuldade, ela teria que orar. Só que ela não conseguiu orar. A preocupação era maior. Faltava-lhe a educação para a morte. Aí eu pergunto, senhores, quem de nós somos educados para a morte? Né? Herculano Pires tem um livro que fala educação para a morte. Mas é a preocupação da mãe. Mas nós temos que compreender, a duras penas, que os nossos filhos não são nossos filhos. Que os nossos filhos são de Deus. Então, apraz a Ele a hora que eles vão ser resgatados, desencarnados. São de Deus. E ela não compreendia isso, assim como dificilmente uma mãe vai compreender esse tipo de coisa. Não entendia por que os filhos não haviam. Porque a hora que ela desencarna, ela se levanta. Ela estava muito doente e ela se levanta e se sente forte. Acabaram as dores, acabaram todos os problemas da doença. E ela conversa com os filhos. Então a preocupação dela, meus filhos, eu não morri, eu sinto-me forte, eu quero proteger vocês, eu quero amar vocês, eu estou ótima. Aí ela, só que ninguém, ela fala, mas eu não entendo. Eu estou conversando com as paredes, eu falo com um, com o outro, ninguém me fala o que eu tenho, que eu estou viva, ninguém fala comigo. Até que ela continua por ali, e certa noite, quando a família orava por ela, ela compreendeu que tinha morrido. E aí ela diz assim, meus filhos, eu não morri. Não, aí já foi. Descreve, e ela então, ela é levada depois pela espiritualidade, e ela descreve para o filho o seu primeiro dia na erraticidade. Fala do seu guia invisível, ela tinha uma pessoa que a guiava, dos pais da terra, afirmando não serem os pais criadores, mas sim os zeladores dos filhos. Olha, coloca que trouxeram eles aqui para a gente zelar. O reencontro com a mãe. A iniciação no além, ela encontrou com a dona Francelina, né? A visão, o regresso espiritual ao lar terreno, as excursões que ela fazia em diferentes planetas, os modos de vida de Saturno, planeta Marte, e a hegemonia de Jesus, dentre outras coisas. Termina a carta com uma palavra aos sofredores. Essa carta agora, ela manda para o Chico em data diferente. Então eu peguei alguns trechos da carta que diz assim: o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais. E eu te felicito pelo constante desejo em bem cumpri-las. Então, aqui ela nos chama a atenção que nem todos os pais sabem cumprir a missão. E o Chico ela coloca como se fosse um pai, porque os livros eram filhos dele. Aquilo que ele passava eram como se fosse filho. E ele tinha que dar o exemplo. Continue desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao trabalho de um bom trabalhador. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal objetivo de todas as atividades da criatura. Veja, o lugar onde ela se encontrava era importante a educação intelectual juntamente com a educação moral. Segundo Chico, isso em 1997, a mãe do Chico aparece para ele e diz que vai, após muitos anos de estudo, 85 anos ela ficou estudando no mundo espiritual.
Ela falou, estou me formando hoje. Ela era assistente social. Então eu venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer para você. Aí o Chico vira e fala para ela, mãe, mas a senhora vai me abandonar? Ela disse, não, meu filho. Seu pai precisa renascer e diz que só reencarnará se eu vier como esposa dele. Fui falar com Cidália. Quem era Cidália mesmo? A segunda mulher do pai. Então, para ela tomar o lugar dela, o posto primeiro, ela foi falar com a segunda, porque ela foi mais mãe do que ela, porque cuidou direitinho, era um anjo, né? Cuidou dos filhos. Fui falar com Cidália, sua segunda mãe, que criou vocês com carinho e jamais fez diferença entre meus filhos e os filhos dela. Ela foi falar, olha, eu vou reencarnar com o seu marido, vou ter o seu marido, porque ele quer que eu volte. Mas ela pediu licença. O Chico, então, banhado em lágrimas. E aí ela disse, seu pai reencarnará em 1997. Já reencarnou. E sua mãe, que era ela, reencarnou em 2000. Ela deve estar em Minas Gerais, eu acho. Tomara que esteja em São Paulo. Mas está em Minas. Então ela vai, aí a gente compreende por que as mulheres têm que nascer primeiro, um pouquinho mais velha, para poder pensar pelo marido, né? Ajudar mais. Então veio mais preparada. Ela veio um pouquinho antes. E aí ela reencarna. Aí ele diz assim, mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? São os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho, neste momento, ela também começou a chorar. Olha que coisa mais linda e exemplo de mãe. Aí o Chico coloca um versinho para ela. Luz que ainda me abençoa, minha mãe terna e querida, foi sempre aquela pessoa que nunca mudou de vida. Agora eu vou falar da terceira Maria. Essa criatura linda é minha mãe. A dona Maria Rita, Marinho de Moura, nome lindo, pomposo. Ela nasceu em 1912. Se casou com 14 anos e meio. Teve 11 filhos. Era calada. Sorriso de Mona Lisa, ela tinha um meio sorriso. Nunca vi minha mãe falar um palavrão. Como sempre, nasceu em família católica. Mas o segundo filho, que nasceu em 1929, veio com um problema espiritual. E essa mãe procura todos os lugares médicos e não encontra cura. E ela ouviu falar do espiritismo. Então é para lá que ela vai. E ela então conseguiu a cura do filho, que era médium. Teve mais alguns filhos. Mais 2 com problema espiritual. Aí ela já sabia o caminho, ela procurava. Eu nunca vi essa mulher pensar nela. Ela viveu para os filhos. Mas ela era tão moral, mas tão amorosa, que desses 11 filhos, nunca um a desrespeitou. Nunca. Os mais difíceis se curvavam até ela. Até que um dia, um dos filhos que dava muito trabalho, e ela agradava muito. E eu disse assim para ela, muito magoada, mãe, por que a senhora trata com muito mais carinho essa criatura que só faz coisa errada, meu Deus do céu? Fala com mais firmeza. Então ela dizia assim para mim, olhou muito magoada para mim e me disse, minha filha, vocês sabem o caminho? Então, quando vocês desencarnarem, eu não vou ter preocupação por vocês. E esse filho, eu nunca vou ter paz se ele não estiver bem. E eu, adulta, casada, tive uma vergonha infinita, porque as mães
se apaixonam mesmo por aqueles que dão mais trabalho, por aqueles que precisam de caminho e não por aqueles que estão prontos. Por isso que nós mães somos diferenciadas, todas as mães. Não importa que o filho tenha defeito, porque ela procura exemplificar, ela procura cuidar da melhor maneira possível. No dia 10 de março, foi março que ela desencarnou? Há 9 anos atrás. Ela ficou doente e foi internada, ficou 1 mês na UTI. Aí tiraram-na da UTI porque disseram, nós pensamos que ela ia morrer logo. Só que ela resistiu, ela ficou. E quando ela foi trazida para o quarto, estávamos eu, ela e Deus. Uma quinta-feira. E a Célia Cartapati, minha amiga de juventude aqui no Kardec, estudamos juntas, fizemos normal, curso de geografia, estudamos para concurso, fomos no casamento umas das outras e trabalhamos no Kardec por todos esses anos dando cursos. Ela chegou para mim, na véspera do desencarne da minha mãe, e disse, Rosalina, deixa eu fazer uma oração para sua mãe, que foi o que eu não pude fazer pela minha, porque ela desencarnou de uma hora para outra, e nós ficamos orando muito tempo pela minha mãe. E eu estava muito cansada, e eu disse para o meu filho, filho, vem ficar com a avó um pouquinho, que a mãe vai tomar um banho e descansar. E eu chego lá, tomei banho, deito na cama, e olhei e falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe precisa de mim? E eu saí correndo e fui. Meu filho ficou até as 2 horas da manhã e foi embora. E eu notei que o cansaço dela era muito grande. Então eu corri atrás dos enfermeiros para cuidar dela. E normalmente eles não têm tempo para doentes. Eles são muito rápidos. Mas tinha uma alma boa, o seu João, ele veio e ajudava 15 para 6. Eu disse, seu João, por favor, ela está sofrendo muito. Ele falou, minha filha, eu atendi sua mãe a noite inteira e não era do meu lado, porque tem os lados, né, dos enfermeiros. E eu não posso. Eu falei, tá bom. Eu dei um pulo, a hora que eu chego, ela está desencarnando. E eu olhava para ela e falava para ela, mãe, por favor, não tenha medo da morte. Todos aqueles que a senhora amou na terra, seus filhos, seus pais, a sua sogra que a senhora tanto amou, estão todos aqui. Vá, mãe, não tenha medo da morte. E ela insistia, e ela me olhava, e pedia com os olhos, porque ela estava com traqueostomia, não podia falar, e eu não entendia. Aí eu disse para ela, morre em paz, mãezinha. Eu vou cuidar das minhas irmãs. Mas ela não queria ouvir aquilo. Ela queria ouvir uma daquelas filhas especiais, que está encarnada até hoje. E que dava uma preocupação muito grande, porque ela já via 6 filhos dela já haviam desencarnado. E no 5º filho, ela havia pedido para Jesus que ela não visse mais nenhum filho desencarnar, porque mãe não aguenta. Ela falou, eu não vou aguentar mais. Quando ela viu a 6ª filha, ela resolveu sair do ar. Só que essa saidinha do ar dela foi de propósito, porque ela reconhecia todos os filhos. Olhava para a gente, a bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha, ou meu filho. E ela queria falar para mim. Porque 1 mês antes, quando eu ia saindo, ela falou assim, Rosa. Eu disse, sim, mãe. Estou com medo. Eu falei, não tenha medo, mãezinha. Porque eles tinham que fazer a traqueostomia. Ela falou, então vem dar um passe na mãe. Eu fui ao hospital. Lá, não tinha saído ainda da UTI. Dei o passe nela e falei, fica com Deus, mãezinha.
E a hora que eu ia saindo, ela me chama novamente, Rosa. Sim, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Foram as últimas palavras que ela disse. Então, eu sabia que faltava alguma coisa. Então eu disse, já sei, mãe. A fulana, ela parou. Eu falei assim, morra tranquila, mãezinha. Eu vou cuidar dela. De todas. E ela parou. Aí eu disse, fecha o olho, mãezinha. Acabou. Ela fechou o olho. Mas naquele sofrimento, aí eu disse para ela, mãe, a senhora disse que quando saísse da terra, a senhora queria sair voando. Iria virar um anjo. Hora de virar um anjo. Acreditem ou não. Desceu uma paz. Ela ficou tranquila, como que sorrindo. E ela virou um anjo. E eu havia dito para ela, eu cuido da senhora, mas eu não tenho coragem de ver a senhora morta. Essa é a espírita, esse é o exemplo de espírita que tem muita fé, né? Que sou eu. Então, na hora, eu vou, não tinha como, eu vou com meu marido. E nós temos parentes que fazem as preces e tudo, viajando. Não tinha uma pessoa lá para fazer a prece, e meu marido vira e fala assim, quem vai fazer a prece? Eu falei, você. E ele vai. E ele começa a falar das qualidades da sogra. Ele amava a minha mãe e respeitava. Só que ele não aguenta também. E ele chora. E quem terminou a prece fui eu. Então eu digo para vocês, que aqueles filhos que ainda têm mãe na terra, valorize. Valorize. Abrace. Ame. Respeite. Porque muitas mães não permitem que os filhos nasçam. Aqueles que não tiveram a felicidade que nós tivemos de ter uma mãe que ajudou e exemplificou, mesmo assim, elas são mães, porque não abortaram. Então, nós tivemos aqueles que tiveram a felicidade de ter sido criados por outras mães. Amem aquela mãe como se fosse aquela que tivesse dado a luz, porque elas amam. Só o amor salva, só o amor constrói. Então, neste dia, e eu disse que eu não tenho mais forças emocionais para falar de mãe, porque eu também sou mãe. E nas minhas dificuldades como mãe, certa feita, eu olhava no retrato da minha mãe e dizia, mãe, a senhora foi embora, todos foram embora e eu estou sozinha. Ela me aparece em sonho e diz, filha, se você estivesse sozinha, você não teria suportado tudo o que passou. Acabou. Não chore mais, ore e confie. Então é essa mãe, que é a minha mãe, a mãe de todos vocês, encarnados e desencarnados, na figura dessas 3 mulheres que eu homenageio a todas. Que a paz de Jesus sejam com todos, sejam felizes.